Olá pessoal, meu nome é Otávio, este é o canal Ramos da Videira e hoje eu estou aqui com mais um vídeo. E hoje para falar um tema muito importante e no caso mais importante, acredito eu, talvez da Bíblia aí, que é Jesus é Deus, que é algo que poucas pessoas compreendem como funciona, poucas pessoas entendem, poucas pessoas enxergam isso e há pessoas que não acreditam nisso, há ministérios que não acreditam que Jesus é Deus e a maioria das pessoas acabam separando Jesus do Pai, né? O Pai de Jesus separando o Deus Pai, né? O Deus Filho, vamos falar assim, né? Que seria Jesus, separa do Espírito Santo, que é a Trindade, né? Que o pessoal fala, e separa muito e acaba parecendo que um é menor que o outro. O Deus Pai é o maior, depois é Jesus e lá no cantinho está o Espírito Santo, que é uma heresia absurda. Então hoje eu vou trazer aqui alguns versículos, algumas provas aí, né, por meio da Bíblia. Vou provar para vocês biblicamente que Jesus era Deus, sempre foi e sempre será Deus, tá? Sim, ele é o próprio Deus. Ele, no caso, é uma manifestação de Deus, né? Ali tem o Deus Pai, né? Por que fala Deus Filho? A partir do momento que Jesus veio para a Terra, ele se tornou criatura, porque ele se materializou como homem, né? E tudo que vem de Deus, vamos falar assim, Deus Pai, né? E que possui matéria, é criatura. Jesus se tornou criatura, mas ao mesmo tempo que ele era homem, 100% homem, ele também era 100% Deus. Ele era Deus ao mesmo tempo, que é a grande loucura do Evangelho, né? Que é isso que é o Evangelho. Porque primeiramente, antes de irmos para a Bíblia, vou explicar para vocês. O Evangelho perde todo o sentido a partir do momento que você coloca Jesus como apenas filho, né? Não sendo Deus ou um Deus menor. Primeiramente, se você coloca Jesus como um Deus menor, seria como se nós tivéssemos dois deuses, né, na Bíblia, né, ou alguma coisa assim. E não é, isso é errado, é uma heresia. E no caso, há o versículo que diz que Deus não divide sua glória com ninguém. E nós vamos estar olhando isso aqui mais pra frente do vídeo, né? E outra coisa, se você não acredita que Jesus é Deus, tem o detalhe que é como se Deus não fosse tão misericordioso assim, ou não estivesse tão disposto assim a salvar a humanidade, porque ele mesmo não poderia ter vindo, né? Se você não acredita que Jesus é Deus, é isso que você acredita que Deus fez ali um homem, né, um Deus menor, ou fez ali Jesus, o seu filho, e o enviou ao mundo, e ele morreu por nós, né? E o próprio Deus não fez isso, ele não se entregou por nós. O próprio Deus, o Pai, não chegou nesse nível, né? O que é erradíssimo, porque é exatamente o que aconteceu. Deus, o próprio Deus Pai, se fez ali, Jesus, né, no caso, se dividiu, fez ali, se tornou o homem, né? Se materializou como homem, mas também sendo 100% Deus, e veio à Terra, morreu, ressuscitou, isso para nos salvar. Ele mesmo fez isso, o próprio Deus fez isso, entendeu? É difícil de explicar, difícil às vezes você entender, mas eu vou mostrar aqui pela Bíblia. Então vamos começar aí com João capítulo 1, tá? Versículo do 1 ao 5 e depois o versículo 14, que são os principais que mostram. Aqui no versículo 1, do 1 ao 5, vou ler. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus, e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo o que existe foi criado. Não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão, e nunca pode ser apagada pela escuridão. Esse é Jesus. Então aqui diz que aquele que era a palavra, né, no caso o verbo, na maioria das Bíblias, né, ele estava com Deus e ele era Deus, ou seja, já afirmou que Jesus é Deus.
De primeira já falou, ele estava com Deus e era Deus. Isso aqui é, no caso, antes de Jesus vir para a Terra, mas ele sempre existiu. Só não tinha vindo à Terra ainda, não tinha se tornado, vamos falar assim, homem, né? No caso, ele era Deus, está falando aqui. E estava com Deus no princípio. Por seu intermédio, tudo que existe foi criado. E não existe nada que tenha sido feito sem ele. Nele estava a vida. E essa vida era a luz de toda a humanidade. A vida dele é a luz que brilha no meio da escuridão e nunca pode ser apagada pela escuridão. Aí, em João capítulo 1 ainda, no versículo 14 diz: aquele que é a palavra tornou-se um ser humano e morou aqui na terra entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai Celeste. Então, pessoal, vamos entender aqui. Como eu expliquei, por que fala Filho? Porque Jesus se tornou criatura. Não tinha como o Deus Pai vir à Terra com toda a sua glória, porque ele ia destruir tudo, todo o universo, não teria como. Então ele se tornou um ser humano, ele se humilhou, ele se tornou nada, um pó comparado à grandeza que ele era e é, né? E se tornou um ser humano e viveu com nós, nos ensinou, isso tudo porque ele nos ama e quer nos salvar. Então, quando ele fez esse passo de se tornar um ser humano, de se tornar uma criatura, ele se torna automaticamente filho, tá? Partindo deste ponto, né? Aí você vai ficar em dúvida aí, mas é esse ponto. Só que, ao mesmo tempo, ele é o próprio Deus, ele é 100% Deus. E ao mesmo tempo, ele sempre existiu. Jesus sempre existiu, sempre esteve desde o começo junto com o próprio Deus, que é ele mesmo, né? Só que ele não havia se tornado homem ainda, entendeu? Então, preste atenção nisso. Jesus é 100% homem e 100% Deus. Agora vamos aí para João, ainda em João aí, só que no capítulo 5, tá? Versículo 17 e 18. Que diz assim: mas Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por essa razão, todos os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matar Jesus, porque além de desobedecer às leis a respeito do sábado, ele estava dizendo que Deus era seu próprio Pai, igualando-se desse modo a Deus. Ou seja, Jesus estava afirmando que era Deus. Se Deus estava fazendo as suas ações ainda, né, o Deus Pai, e Jesus estava, ele também continuou fazendo suas ações. Jesus falou: eu continuo fazendo minhas ações porque o meu Pai está fazendo, né? Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Ou seja, ele é o próprio Deus, ele é o próprio Deus que se tornou homem. Aí, em João ainda, capítulo 5, só que no versículo 21 ao 23, diz assim ainda: porque assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. E o Pai não julga ninguém, pois deixou todo o julgamento ao Filho, a fim de que todos honrem o Filho, tal como honram o Pai. Mas se vocês recusam a honrar o Filho, que ele enviou a vocês, então é certo que não estão honrando o Pai. Ou seja, se você honra o Pai, você honra o Filho. Se você honra o Filho, você honra o Pai. Mas você tem que honrar o Filho, que é ele mesmo. Você tem que honrar a Jesus. Você tem que ter a fé em Jesus, no seu sacrifício, no que ele fez por você. Então é assim que funciona, é assim o Evangelho. Vamos aí para outro versículo, mostrando aí novamente que Jesus é Deus. Eu vou mostrar os versículos alguns versículos aí que mostram que Jesus é Deus, que não só deixam a entender, mas que deixa óbvio que Jesus é Deus. E é um erro enorme você discordar, entendeu? Ou você esquecer. E eu recomendo que você fique até o final do vídeo. Vamos tentar entender melhor esse Deus. Tente entender quem é Jesus. E aqui, mais pra frente, eu vou trazer um capítulo aqui muito forte, muito importante, que mostra esse amor, mostra o quão incrível foi e quão maravilhoso foi Jesus, o que ele fez. Aqui em Mateus capítulo 8, versículo 26 ao 27 diz o seguinte: mas Jesus respondeu: homens de pouca fé,
Por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou, e tudo ficou calmo. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este? Perguntavam uns aos outros, que até mesmo os ventos e o mar lhe obedecem. Ou seja, ele é Deus. Porque ele estava mandando ali, Jesus estava ordenando essa situação lá do barco, né, da tempestade, estava desesperado, Jesus para a tempestade, né? Por que mostra Jesus é Deus? Porque ele estava ordenando ali sobre a criação. Ele ordenou na criação, entendeu? Ele falou, se levantou, respondeu aos ventos e à tempestade, repreendeu o vento e as ondas, e a tempestade passou. Ele falou ali, pare vento, né? Ele deve ter falado alguma coisa, não sei, pare vento, ou sei lá, pare tempestade, não sei o que Jesus falou, não fala dele. Mas ele parou, ele não usou o nome do Pai, ele não, como é que fala, usou o nome de outra pessoa, não, ele simplesmente parou. E Jesus, lá no capítulo da fé, né, no versículo que ele fala, se você tiver o fé do tamanho da grande mostarda, você pode mover montes, né? Isso se você tiver fé em Jesus, fé nele. E no caso, ele fez isso pelo poder dele mesmo. Ele ordenou na criação o vento e as águas, ele ordenou pelo poder dele. Ou seja, mostrando que ele é Deus, porque ele estava controlando a própria criação. Entendeu? E no caso, você, como eu falei, do versículo da fé, que dá a gente mover montes, né, mexer na criação, vamos falar assim, se a gente tivesse tanta fé assim, seria pelo poder de Jesus e não pelo nosso. E que foi justamente o que Jesus fez aqui. Agora, mais um aqui. Esse fala muito nitidamente, basicamente não tem como negar, entendeu? Todos esses versículos aqui que eu tô falando, falam aí nitidamente, mostram aí Jesus, tá? Que é algo maravilhoso, né? Aí em Apocalipse capítulo 1, versículo 17 e 18, Jesus falou bem assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Diz Deus, que é o Senhor, o Todo-Poderoso, o que é, o que era e o que virá outra vez. Ou seja, Jesus. E o que confirma mais ainda, que fala o que virá outra vez, porque lá no final do Novo Testamento, de Apocalipse, diz: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, está escutando vocês, né? Aqui, em Apocalipse 22, no versículo 20, diz assim: aquele que disse todas essas coisas declara, ou seja, Jesus: sim, eu venho em breve. Aí João responde: amém, vem o Senhor Jesus. Ou seja, aquele falando o que era, o que é e o que virá outra vez, ou seja, Jesus, o próprio Deus. Aqui ele disse que é Deus, ele afirmou ser Deus, tá? Aí no versículo também, deixa eu ver, 17 e 18, tá? De Apocalipse ainda, capítulo 1, 17 e 18, ele fala bem assim também, Jesus: quando eu o vi, caí aos pés dele como morto, esse João, né? Porém ele, Jesus, pôs a mão direita em cima de mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o vivente que morreu, mas que agora está vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. E esses versículos afirmam que Jesus é Deus. O próprio Jesus afirmando que é Deus. Então é inegável que Jesus é o próprio Deus. Aí vemos ali também uma manifestação de Jesus antes de Jesus ter vindo à Terra, muito antes, tá? Que dá para ver que é Jesus, entendeu? Antes dele ter se tornado ser humano. Vamos aqui, vou dar uma pausa. Aqui, pessoal, retornando, que no livro aí de Daniel, tá? Capítulo 10, versículo 5, diz bem assim: Daniel: olhei para cima e vi um homem vestido com uma roupa de linho, usando um cinto de ouro puro. A pele desse homem brilhava, do seu rosto saiu uma luz parecida com a dos relâmpagos, e os seus olhos eram chamas de fogo. Os seus braços e pés pareciam feitos de bronze polido, de tanto que brilhavam. E quando ele falou, eu tive a impressão de estar ouvindo uma grande multidão. Ou seja, era Jesus. Ele teve uma visão de Jesus, tá? Só que antes de vir à Terra, antes de ser
de se tornar um ser humano, mostrando aí novamente que Jesus sim, sempre existiu, já se manifestava, tá? E para comprovar que é a mesma pessoa, em Apocalipse fala a descrição de Jesus que bate com a descrição de Daniel, né? Ali em Apocalipse capítulo 1, versículo 13 diz assim: e entre os castiçais achava-se alguém semelhante a um filho de homem, vestido de um manto comprido que chegava aos seus pés, e uma faixa de ouro ao redor de seu peito. O cabelo dele era branco como a lã ou a neve, e os olhos eram labaredas de fogo. Os pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz ressoava como o som de muitas águas, né? Que é da grande multidão que Daniel falou. Então é exatamente a mesma descrição de anos atrás, no caso que Daniel viu Jesus, tá? Ali, aqui antes de vir na terra. Aqui na minha Bíblia mostra que Daniel era cerca de 590 anos antes de Cristo. Jesus não havia vindo à terra, mas ele já havia se manifestado, tá? Ali para Daniel. Só que o povo, quando leu esse versículo, não entendeu quem era, né? Hoje nós podemos entender. Também em Isaías, vai em Isaías 42, tá? Versículo 8, que fala bem assim, bem importante. Vamos lá. Isaías, vou repetir, Isaías 42, versículo 8, que é aquele da glória, que Jesus fala, que Deus fala. Se ele não divide a sua glória com ninguém, Jesus tem que ser Deus, tem que ser ele mesmo, porque Deus dá a glória em Jesus. Jesus fala que ele tem que receber glórias e honras, então ele é o próprio Deus, né? Então ali em Isaías 42, versículo 8, diz o seguinte: eu sou o Senhor e este é o meu nome, e eu não reparto a minha glória com ninguém. O louvor que eu devo receber não reparto com as imagens feitas por mãos humanas. Ou seja, Jesus não divide com outros deuses, não divide com imagens, não divide com ninguém. Ou seja, Jesus não pode ser outra pessoa, porque se a Bíblia dá todas as honras e glórias para Jesus, ele tem que ser o próprio Deus, porque Deus não divide a sua glória com outra pessoa, Deus não divide com ninguém, então Jesus é o próprio Deus. Ainda em Isaías, agora vamos olhar a profecia, porque Jesus ele é a concretização da profecia de Isaías, que é Isaías, o profeta Isaías é de cerca de 740 anos antes de Cristo, tá? E Jesus é a concretização, como eu falei, da profecia. Ele é a realização da profecia, ele é o Deus na terra. E ali em Isaías capítulo 7, versículo 14, diz bem assim: por isso o Senhor vai dar um sinal, uma virgem ficará grávida e dará à luz a um filho e chamará de Emanuel, que significa Deus conosco. Mais uma pista: Deus conosco. É conveniente? É coincidência? Não, você ainda quer negar? Bom, então vamos olhar aí em Isaías capítulo 9, versículo 2 e 6, que diz bem assim: o povo que está andando na escuridão verá uma grande luz. Essa luz vai brilhar e iluminar todos os que vivem na região da sombra da morte. Aí em Isaías capítulo 9 ainda, só que versículo 6 diz: pois nasceu um menino, um filho nos foi dado, ele recebe todo o poder, o governo de toda a terra, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno e príncipe da paz. Pelo amor de Deus, são as características do próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Não tem como você negar, não tem como. É loucura. Se você é um cristão, você tem que acreditar que Jesus é o próprio Deus. Às vezes você já entende, mas você tem que ter esse conhecimento, você tem que espalhar esse conhecimento. Agora um versículo muito bonito aqui, um capítulo muito bonito, que mostra o que Jesus fez por nós. Preste muita atenção, porque isso mostra a misericórdia que Deus teve por nós. Antes eu vou ler aqui Isaías 52, tá? Do versículo 13 ao 15. Agora preste atenção,
porque essa parte é muito importante, e mostra o sacrifício que o Senhor nos fez, que o Senhor nos entregou, que Deus fez por nós. Vejam, o meu servo agirá com muita sabedoria. Ele será muito honrado e digno de admiração. Mas muitos ficarão espantados quando o virem. Eles verão meu servo coberto de sangue, com suas feições completamente deformadas, a ponto de nem parecer mais gente. Até mesmo reis e nações distantes ficarão sem fala por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouvirão compreenderão. E o que não ouviram compreenderão. Com seu sofrimento ele purificará muitas nações. Esse é Jesus. Esse é Deus falando de seu servo, que é Ele mesmo. E em Isaías 53, vou ler aqui para vocês grande parte. Vamos começar a partir do versículo 2. Aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca, mas para nós ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento e nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta: ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro, vai para o matadouro. Como uma ovelha fica muda diante de quem corta sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes por causa dos pecados do meu povo. Ele foi castigado. Morreu como um criminoso e foi enterrado junto com os ricos, embora não tivesse cometido nenhuma injustiça ou tivesse dito uma só mentira. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade e terá vida longa. E a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado de seu terrível sofrimento, verá a luz e ficará satisfeito. Através de tudo o que passou, o meu servo, o justo, fará que muitos se tornem justos diante de mim, porque ele mesmo levará sobre si os pecados deles. Por isso, eu darei a ele grandes honras, e ele dividirá os despojos com os fortes, porque ele entregou sua vida à morte. Foi considerado um pecador, pois levou sobre si os pecados de muitos e orou em favor dos pecadores. Esse é o nosso Deus. Esse é Jesus. É isso que você deve acreditar. É isso que você tem que entender e parar de sofrer à toa, parar de ser ingrato, parar de continuar no erro, parar de ficar sofrendo por migalhas e, sendo desmotivado quando você tem um Deus que morreu por você e que salvou a sua vida. Você tem que se alegrar, você tem que levar a mensagem do Evangelho, você tem que espalhar essa verdade, você tem que se levantar, você tem que ficar bem, porque o Senhor está contigo, o Senhor está te fortalecendo. Ele salvou a sua vida, Ele salvou as nossas vidas, Ele que ordena tudo que ocorre no universo, Ele que controla tudo que ocorre em nossas vidas. Ele nos protege, Ele nos salva, Ele nos ama, nos amou e continuará nos amando, se nós permanecemos no seu amor e continuarmos tendo fé em Cristo Jesus. E para finalizar, e isso, pessoal, uma observação, como eu falei, Isaías profetizou tudo isso e aconteceu exatamente como ele falou. Ele profetizou isso há cerca de 740 anos antes de Jesus Cristo se manifestar. E sim, é comprovado pela história, não é mentira, não é história para boi dormir, não é coisa de livro aleatório, não. É comprovado pela ciência, pela história, há documentos, há cartas que provam que Jesus existiu verdadeiramente. E há registros históricos de que Isaías existiu. E sim,
ele profetizou exatamente o que aconteceu. Então, para finalizar, vamos olhar João capítulo 14, do versículo 6 ao 7. Olha o que Jesus disse, como ele se apresenta. Este é o seu Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, então saberiam quem é o meu Pai. Desde agora vocês o conhecem, eu tenho visto. E agora em João 14, versículo 9 ao 11. Jesus respondeu: você nem sabe ainda quem sou eu, Filipe? Mesmo depois de todo esse tempo, quem tem estado com vocês? Qualquer um que me vê, vê o Pai. Portanto, como você está pedindo para ver meu Pai, você não crê que estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são propriamente minhas, mas do Pai que vive em mim. E Ele faz a sua obra por meu intermédio. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Jesus é Deus, Jesus é o Salvador, Ele é o Senhor que cura e salva as pessoas, que nos livra do mal e que permite que você esteja vivo, que você viva mais um ano de vida. Aí, no caso, o meu aniversário hoje, né? O Senhor permitiu que eu tenha vivido mais um ano aí de vida e que continue aí, e eu vou continuar pregando, vou continuar levando a mensagem do Evangelho às pessoas, e eu quero levar a muitas nações. Eu ainda vou levar essa mensagem de Deus a muitas pessoas. E você também deve levar a mensagem de Deus. Você deve espalhar a mensagem de Jesus, a mensagem da palavra. Você deve estudar e tentar compreender essa mensagem que vale para a sua vida e vale para a sua vida após a morte. Porque quando você morrer, isso vai ser importante. Isso vai definir para onde você vai. Isso é algo que vale depois de sua vida até. Então você tem que se interessar e você tem que espalhar a verdade para os outros. Sim, eu não me canso de dizer isso. Jesus falou: ide e pregai o Evangelho, batizando-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus disse: ide fazer discípulos. Então, eu agradeço a todos que assistiram o vídeo. Deixe seu like. Eu peço que você compartilhe o vídeo, por favor. Se inscreva no canal, é sério, porque o canal é pequeno. Essa mensagem tem que ir a várias pessoas. Eu não estou fazendo isso por dinheiro, eu não estou fazendo por view, entendeu? Eu só quero que as pessoas conheçam a verdade, eu só quero que as pessoas tenham a mensagem de Jesus em sua mente, ali em sua consciência, e compreendam a verdade, porque eu estou trazendo aqui apenas o que a Bíblia diz. Eu não estou trazendo ideologia, eu não estou trazendo coisas da minha cabeça, eu não estou trazendo aí transcendências ou experiências aleatórias que eu vivi, ou que eu vi fulano de tal falando. Não. O que eu estou trazendo é baseado puramente e apenas na Bíblia, apenas na mensagem da palavra de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então eu agradeço a todos, até a próxima e tchau!